Hoje com o pastor Joseph Prince. Você está pronto para a mensagem? Ok. Nós vamos agora examinar algumas realidades que vão destruir, que vão desmontar sem chances de reconstrução toda dúvida teológica que você tenha no seu coração. Amém? Toda dúvida que está impedindo a manifestação na sua vida, a sua cura, e em nome de Jesus eu oro para Deus destruir isso, ok? Tudo bem que você venha a Deus com a mente aberta. Uma coisa no seu coração: eu não quero a opinião de homens, eu quero a palavra de Deus. E você quer a palavra apresentada no seu contexto. Você não quer a opinião desse, a opinião daquele, desse grande homem de Deus que ensinou isso, ensinou aquilo, ou dessa outra forma. No final, você deve olhar para Jesus. E muitos crentes estão se desqualificando mentalmente, pensando, talvez pecados que eu cometi impedem a cura. Talvez tenha me envolvido com ocultismo sem saber. Talvez é uma maldição generacional que veio sobre mim. E todas essas coisas é o que Jesus chama de dúvidas. A Bíblia diz que se você tiver fé e não duvidar, você vai falar às montanhas e elas serão removidas e lançadas sobre o mar. Dúvida, no grego daikoinos, na verdade significa fazer uma distinção. Na verdade, você está fazendo uma distinção em termos daquilo que você crê com aquilo que você vê. Assim é importante que você creia certo. Amém? Agora eu gostaria de falar sobre a maldição generacional. Existem muitas pessoas que creem que um cristão pode sofrer maldição generacional. Minha Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou Deus está dizendo a verdade, ou Ele não é o que a Bíblia diz que Ele é, ok? Assim nós sabemos que Deus é um Deus de palavra. Posso ter um amém? Certo? Cristãos, escutem-me com cuidado. Uma vez que você é crente, você é nova criatura, você não está mais sob nenhuma maldição. Para alguém ensinar para você a maldição das gerações, ela tem que levar você para a lei de Moisés e citar algum versículo da lei de Moisés, como, por exemplo, versículo como esse, Deuteronômio, que diz: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Portanto, daí eles vão dizer que muitos têm algumas coisas em casa que estão causando esse problema ou aquele tipo de problema. Eu cria nisso, eu já preguei isso, estava sob essa influência. Eu descobri depois que pessoas que ensinam essas coisas nunca de fato ficam livres da maldição generacional. Depois de você orar por eles, eles chamam outro homem de Deus para orar por eles, para quebrar a maldição generacional. E depois de um tempo, eles vão a um outro homem para orar por eles, para ver se ficam libertos. Na verdade, eles nunca descansam em Deus. Nunca. Se você crer certo, você terá paz, descanso. Se não trouxer paz para o seu interior, é porque não está baseado na verdade. Você olha para pessoas que ensinam sobre a maldição generacional, gente muito sincera, homens de Deus que ensinam isso, ok? Eu conheço um homem de Deus que ensina isso e eu acho que ele está equivocado. Por que eu acho isso? Porque ele tem que voltar para o Antigo Testamento, para versículos como aquele que eu citei, dizendo que se você trouxer a maldição para casa, vai ser amaldiçoado. Não, você não pode mais ser amaldiçoado. Eu disse, você não pode ser amaldiçoado. No Novo Testamento, a única forma de ser amaldiçoado é estar sob a lei. Na verdade, crer nisso traz para você maldição. Na semana passada, vimos em Gálatas capítulo 3, a Bíblia diz: de sorte os que são da fé são benditos como o crente Abraão. E essa fé é a justiça pela fé. Nós vimos isso semana passada. No versículo 10 diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. No momento que você assume a posição de que suas bênçãos vêm porque você mantém a lei, e Deus vai ser favorável porque você mantém os preceitos da lei, ou que Deus te escuta porque você mantém a lei, você está debaixo de maldição. Veja, essas pessoas que creem na maldição generacional, quando você pergunta a eles, onde começou o seu problema? Eles dizem, 5 anos atrás. E você pergunta, quando você começou a crer? Quando você começou a ouvir esse tipo de ensinamento? Eles dizem, 5 anos atrás. Crer nesse ensinamento traz esses problemas. No momento em que você volta para a lei, não é trazer algo para casa que amaldiçoa você, é crer que você está sob maldição. É isso que o coloca em maldição. Você me escuta? Certo? Vocês são irreversivelmente abençoados. Você não pode ser amaldiçoado.
Na verdade, existia um profeta chamado Balaão, é um profeta do Antigo Testamento, e ele era um profeta contratado para amaldiçoar pessoas, e Balaque, com medo do povo de Israel, o contratou para amaldiçoar o povo. E ele disse, como eu posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoou? E a nação de Israel estava sob a lei naquela época. Ainda assim, ele disse, como eu posso amaldiçoar aqueles que são abençoados por Deus? Escute, eles eram abençoados sob o sangue de touros e de cabras. Você é abençoado sob o sangue real e divino de Cristo, aleluia! Muito mais você, nada, ninguém, nenhum diabo, nenhum demônio pode amaldiçoar você. A única forma de você ser amaldiçoado hoje é pregar um outro evangelho, crer no outro evangelho, crer na lei, voltar para a lei, voltar a manter a lei. Aí você está sob a maldição. Aqui nem fala de quebrar maldição. Diz você que é da obra da lei, está debaixo da maldição. Sob maldição. Imagine eu dizer para o homem que tem um problema na coluna e dizer para ele, você guarda os mandamentos? Você já observou todas as leis? Você confessou seus pecados? Enquanto você fala, a fé do seu coração desaparece. Se você olha para Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus nunca, nem uma vez. E a propósito, o melhor modelo de cura está nos evangelhos. Você não pode apontar para esse homem, para aquela mulher de Deus. Não importa quão maravilhosos eles são, eles não são Jesus. Eles não podem ser o modelo. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Se você olhar para o evangelho de Marcos, Lucas e João, a propósito, perguntaram a Smith Wigglesworth, um grande homem de Deus, e ele era um pregador de cura. Ele ressuscitou mais de 10 pessoas dos mortos. E eles perguntaram uma vez, recomende um bom livro sobre cura. E ele disse, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu gosto disso. É por isso que ele era um homem tão poderoso. Se voltarmos para o modelo de cura em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos descobrir que é muito simples. Assim, se nós não formos curados, nós temos que perguntar, este é o modelo de Jesus, alguma coisa está errada, eu preciso encontrar onde está a dúvida. Muitas vezes nós temos dúvida, muitas vezes cremos que Jesus cura, mas temos dúvida. Existem pessoas que creem em cura e oram por pessoas para serem curadas, mesmo líderes, pastores e apóstolos, hoje, que não creem que a cura está na expiação. Eles acreditam que podem orar, e as pessoas podem ser curadas, às vezes não. Você crê assim? Se você crê assim, a Bíblia chama isso de dúvida, porque sua fé não está firmada no alicerce forte. Nosso fundamento para a cura deve ser Isaías 53. Assim nós temos que crer que Jesus levou nossa doença. Tudo está incluído no sacrifício de Jesus. Você pergunta a qualquer cristão, você crê que se um pecador vier a Jesus, ele vai receber perdão? Ele vai dizer sim. Não existe dúvida. Você deve crer também que quem está doente vai ser curado. Faz parte da mesma obra de Isaías 53, onde diz, ele levou as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos curados. Mateus citou isso. Pedro mais adiante também citou. Portanto, tudo nos diz que é a mesma obra. Mas por causa da nossa distinção, diacrino no grego para dúvida, assim nós dividimos. Temos que orar forte para a cura e mais leve para perdão. Você tem que destruir toda a dúvida teológica no seu coração. Vamos voltar para a simplicidade do Evangelho. Quanto mais simples, melhor. Eu quero trazer de volta para a simplicidade. Eu gosto do que Paulo disse uma vez para a igreja em Corinto. Ele disse, me preocupo para que a serpente que enganou Eva não engane vocês também. Com respeito à simplicidade que há em Cristo. Nós vemos que quando vinham a Jesus, Jesus não dizia, existe pecado na sua vida que você tem que confessar? Muitas eram prostitutas. Eles eram pecadores, marginalizados, mas todos que vieram receberam. Nós temos que ter uma mensagem que diz que todos que vierem receberão. Se a igreja pregar o evangelho simples que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ter os resultados do evangelho.
Amém? Portanto, vamos olhar para essa maldição generacional. Mas os que ensinam isso dizem, pastor, aqui nesse texto se refere às leis cerimoniais, como o sacrifício de animais, ou oferta queimada, oferta pacífica, ou a parte que diz que você não pode comer carne de porco, ou camarões, outra coisa como esta, ou a lei judaica que diz que devemos observar as festas de Israel. Não. Não é disso que a Bíblia diz que nós vamos ser libertos. Na verdade, somos libertos disso, mas sempre que fala da maldição da lei, fala sempre dos 10 mandamentos e todas as outras leis que o envolvem. Vamos provar isso em 2 Coríntios 3. Não é suficiente que eu diga, tem que ser visto na Bíblia. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, note que o ministério da morte está gravado com letras em pedras. Essas coisas você mencionou, que você pensa que Deus nos libertou, a lei dos animais, dos sacrifícios, ou as festas de Israel, tudo isso nunca foi gravado com letras em pedras. A única parte que foi gravada em pedras foram os 10 mandamentos. E Deus chama isso, eu não chamo isso, mas Deus chama disso o ministério da morte. Escrito em letras em pedras. Imagine igrejas que ensinam séries sobre os 10 mandamentos, que matam lentamente. Isso é o que a Bíblia diz, não é o que eu digo. Os 10 mandamentos estão escritos em pedras, nós não estamos mais sob esse ministério. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que as pessoas podem matar? Esse tipo de lógica é estúpido. Só porque não estamos sob os 10 mandamentos, não significa que existe mais poder na nossa vida. Na verdade, quanto mais morto para a lei, mais o Espírito se vivifica. E o Espírito é o poder para a santidade. A vitória sobre o pecado. Amém? Poder para a cura e libertação. Esse é o tipo de poder que nós temos. Mas as pessoas dizem mais, os 10 mandamentos, a Bíblia diz, não cometerás adultério. Na graça, você ama a sua esposa e você se apaixona por ela todos os dias. Mas existem aqueles que não cometem adultério, mas não amam as suas esposas. Não cometem adultério por muitas razões. Não têm dinheiro, ou não tem ninguém que lhes dê oportunidade. Seja qual for a razão, só porque alguém não comete adultério não significa que guarda a lei. Mas o cumprimento da lei maior de Deus é esse. Amar. O amor é o cumprimento da lei. Assim, sob a graça, você faz mais. A lei diz que você não vai roubar. A graça diz que você vai dar. Que roubar? Você vai dar. Amém? Portanto, não venha com essa piedade que diz você deve cumprir a lei e parece que você é santo. Ninguém que tenta cumprir a lei consegue cumprir. Todos quebram. Amém? E a Bíblia chama a lei ministério da morte. Qual parte da lei? Os 10 mandamentos. Se isso não é suficiente, vamos para Romanos 7. Romanos 7. Assim, meus irmãos, também vós que estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Que lei é essa? Que lei é essa que estamos mortos para ela? Olhe bem o contexto, não somente escute o que eu digo, tudo está no contexto. Nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, que declaração! Operava em nossos membros para darem fruto para a morte. Versículo 6. Mas agora, diga agora, estamos livres pela lei. Que lei é essa? Os 10 mandamentos. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da lei. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas que lei é essa? Os 10 mandamentos. Todo o contexto fala que a lei se refere aos 10 mandamentos. Quanto mais você tenta cumprir, o reverso acontece. É Paulo que diz. Amém? Então, pastor Príncipe, nós não guardamos os 10 mandamentos para ser salvo. Nós guardamos os 10 mandamentos para Deus nos abençoar e sermos santos. Veja o que diz Gálatas. Paulo diz, começando no Espírito, vocês agora vão terminar na carne? Você recebeu o Espírito pela obediência à lei ou pela pregação da fé? Deus, pelo seu Espírito, faz milagres. Ele faz isso pela obra da lei? O homem guardando a lei? Eu guardando a lei ou pela pregação da fé?
Onde estamos errando? Nós temos que acabar de vez com essa pregação da maldição geracional. Não é triste que as pessoas tenham que citar um versículo do Antigo Testamento para convencer você da maldição geracional? Não, você não está debaixo de nenhuma maldição. Mas, pastor, e se alguém vier e pronunciar uma maldição sobre a minha vida? E daí? O que vai fazer essa maldição mais forte do que a proteção de Deus? O que vai fazer isso ser maior do que a bênção de Deus na minha vida? Mesmo Balaão, que era um profeta profissional, ele não pôde amaldiçoar Israel sobre o sangue de touros. Imagine você que está sob a bênção e sob a proteção do sangue de Jesus. Vejamos o que Balaão disse em Números 23, versículo 21. A Bíblia diz: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Olhe, existia impiedade em Israel? Existia pecado, existia iniquidade em Israel? Sim, muito. Mas Deus não viu. Essa é a bênção. Eles estavam cobertos sob o sangue de touros e bodes. A bênção é que não existia pecados, mas Deus não via. Então diz no versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. No original é a palavra feitiçaria. Contra Israel. O que quer dizer aqui? Se o povo de Israel que estava sob o antigo concerto não valia feitiçaria, quanto mais para você e eu? Amém? Ninguém pode colocar você sob maldição. Amém? Você é abençoado. Se alguém tentar, vai bater e voltar. É bom que você diga para eles, se você falar, vai voltar para você. Eu e você somos impenetráveis, somos uma fortaleza, estamos em Cristo. Cristo não pode ser amaldiçoado. O que traz maldição é se você se submeter à lei. A propósito, quando a Bíblia diz para você não trazer nada detestável para a sua casa, o mesmo capítulo diz, mate os amorreus, os heteus, os perizeus. Você não pode guardar essa parte e não matar? Não estou dizendo para você matar ninguém, entenda bem. Pastor, não está dizendo para você matar ninguém. Estou dizendo que o que faz você escolher um e outro não. A lei é um todo completo. Assim esse tipo de raciocínio não funciona. Posso ter um amém? E se você quer guardar os 10 mandamentos, lembre-se disso, você não pode adorar, não pode vir à igreja no domingo. Tem que ser sempre no sábado, que no sábado é o Shabat. Sempre foi o Shabat e sempre vai ser. Ninguém pode mudar. O Shabat nunca mudou para domingo. Domingo é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. O sábado é o último dia. No Antigo Testamento, o homem trabalhava e então descansava. É a forma como era no passado. Jesus veio com o novo, Jesus trouxe o novo. Primeiro dia é o dia do descanso. O homem descansa e depois tem o poder para trabalhar. De forma bem sucedida. Nós não estamos sob a lei, nós estamos não sobre o velho, mas sobre o novo. Estamos sob a graça. Posso ter um amém? Aqueles que dizem, bem, isso aqui foi modificado. Quem deu a você o direito de modificar? E se você está sob a lei, o primeiro mandamento diz, você não terá outros deuses. E se você tiver, se existe idolatria no seu coração, a Bíblia diz, eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira ou quarta geração daqueles que me odeiam. Se você está sob os 10 mandamentos, Deus vai visitar seus pecados. Sendo assim, Deus vai visitar sobre você e sobre seus filhos e seus netos. Mas essa parte eu escolhi não crer. Você não pode escolher o que você quiser. É uma lei completa. Tiago diz, se você quebrar uma lei, você é culpado de toda a lei. Não somente aquela que você quebrou, mas toda a lei. É uma lei composta, plena. Ela levanta ou cai junta. Você não pode escolher algumas partes. No momento que você se submete à lei, você crê na lei, é isso que traz maldição. Quando você crê essas coisas na sua casa, te amaldiçoa. Coloca você na posição de não ter graça mais lei. Aí vem a maldição. A maldição da lei sobre você. Amém? Se eu for à sua casa, provavelmente eu vou abrir qualquer jornal, eu vou encontrar um horóscopo. Vem todos os domingos. Se eu for à sua casa e abrir uma revista, com certeza eu vou encontrar um horóscopo lá dentro. Você já estaria amaldiçoado. Acabou.
Assim, sob os 10 mandamentos, Deus visita a maldade dos pais. Você não está feliz que não estamos mais nos 10 mandamentos da lei? Estamos na graça. E quando Deus anunciou pela primeira vez o novo concerto para Jeremias 31, a cláusula principal é esta. A cláusula principal, no final do versículo, porque eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Na lei, nos 10 mandamentos, Deus diz que ele vai visitar a maldade nos filhos. Mas aqui diz que ele vai perdoar as iniquidades e não vai se lembrar mais dos nossos pecados. Nunca mais significa o quê? Que numa época ele se lembrava sob a lei, mas pelo que Jesus fez, ele não lembra-se mais. É como se estivesse dizendo, porque Jesus levou os seus pecados, certo? Hoje eu sou justo e fiel para o que Jesus fez e eu não me lembro mais dos seus pecados. Deus não vai visitar as suas iniquidades porque ele já perdoou as suas iniquidades. E Deus fez tudo por sua justiça e por sua santidade. E a Bíblia diz que Deus é justo e nos faz justos. Não é que Deus tem pena de nós e nos faz justos, não. Deus é justo e nos faz justos. A santidade de Deus, a justiça de Deus, puniram Jesus por nossos pecados, para que nós nunca fôssemos punidos. E a santidade de Deus que fez isso. Portanto, sob a lei, Deus diz, eu vou visitar as iniquidades até a 3ª ou 4ª geração. Na graça, somos perdoados. Você percebe a diferença? Oh, me parece um pouco vago. É vago? Ou é claro? É tão claro como o dia. Amém, igreja? Estão abençoados? E tudo pelo que Jesus fez. Agora, em Jeremias 31, capítulo 31. Antes de Deus introduzir um novo concerto, essa é a primeira cláusula do novo concerto, fala de maldição generacional. Olha aqui, nos versículos anteriores, no versículo 29. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comerão uvas verdes, diga uvas verdes, e os dentes dos filhos que se embotaram. Aqui fala de um problema. Fala de como crianças sofrem pelo pecado dos pais. É uma maldição sobre os filhos. Quando você prova vinagre ou algo azedo, e seus dentes ficam com aquela sensação desconfortável, mas no lugar do que experimenta sentir isso, os filhos sentem isso. É uma maldição. Certo? Mas por causa do novo concerto, no novo concerto, ninguém vai dizer que os filhos sofreram pelo pecado dos pais. Algo aconteceu naqueles dias. Jeremias está olhando para os nossos dias. Dias de graça, dias de novo concerto, dias que não sofreríamos maldição generacional. Amém. Amém. E aqueles que dizem quebrar essas maldições não mostram onde quebraram. Você pergunta, você quebrou a maldição do meu avô e do meu bisavô? Alguém diz, eu já quebrei até a 10ª, e a 11ª? Na 11ª algo aconteceu. E a 12ª? E se continuar, vai voltar até Adão. Um maluco que começou tudo isso. É certo? Graças a Deus que o último Adão veio nos livrar de tudo isso. E é assim que ele fez, com estilo. Naqueles dias não dirão os pais comeram uvas verdes, mas ao contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Versículo 31 diz, naqueles dias virão, diz o Senhor, quando farei um novo concerto. E perdoarei a iniquidade deles. Note o contexto aqui, a liberdade da maldição virá quando o novo concerto vier. Amém? Muito, muito tempo atrás. Numa noite escura, quando o sol se negou a brilhar porque o seu Criador estava sofrendo por amor. Jesus foi pendurado entre o céu e a terra. A Bíblia diz que naquelas trevas, em João, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre e encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num isopo e chegaram à boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A última coisa que Jesus fez na cruz foi redimir você da maldição generacional. Eu nunca entendia o que tinha o vinagre a ver, mas a Bíblia sempre é interpretada pela própria Bíblia.
Alguns pensam que é tão difícil se salvar e tão fácil se perder. Mas a minha Bíblia diz que é fácil ser salvo. Você não sabe se seu avô, quando estava ainda inconsciente, em coma no hospital, se Jesus o visitou e falou com ele em chinês ou em japonês. Eu não sei, mas Deus pode falar em qualquer idioma. Você sabia que a minha bisavó, da parte da minha mãe, é um parente distante, mas Deus, antes de ela morrer, Deus apareceu para ela. Ela nunca havia estado numa igreja. A única língua que ela conhecia era cantonês. Jesus apareceu para ela, falou para ela em cantonês e ela foi salva. Porque você é um crente, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E eu estou afirmando isso porque você é salvo. Existe uma porta para Deus entrar. Quando João, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, viu o céu, ele disse, eu vi uma multidão que ninguém pode contar. Ninguém podia numerar. A calculadora parou de funcionar. Ele também viu o inferno, viu as pessoas do inferno, mas ele nunca falou que não podiam ser contados. Algo vai acontecer nos últimos dias que vai esvaziar o inferno e popular o céu. E eu acredito que estamos vivendo uma revolução do Evangelho. Algumas pessoas querem complicar a salvação e dizem, você tem que deixar isso, deixar aquilo, e até o arrependimento eles colocam uma obra e não uma resposta. Isso faz a vida difícil. Olhe para o ladrão da cruz. Jesus morreu entre dois ladrões. E ele fez isso por nós. Morreu entre dois ladrões para você saber que não vai ser roubado nem da direita nem da esquerda. Um dos ladrões não creu em Jesus. Você sabe que ele foi para o inferno. Mas o outro ladrão disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Essa foi a oração. Ele não fez a oração da salvação dizendo, Senhor, eu confesso os meus pecados. Eu venho a ti, eu creio no teu sangue que me limpa. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Oh! Agora, graças a Deus que alguns pregadores não estavam lá. Porque alguns desses pregadores, eles diriam para aquele ladrão, ei, não é tão fácil assim. Você é ladrão, né? Antes de ser salvo, você tem que devolver tudo que você roubou. E o ladrão diria, eu gostaria muito. Eu faria se pudesse. Mas eu estou preso. Aí está desmontada a teoria que diz que você tem que restituir isso e aquilo. Creia na Bíblia, pelo amor de Deus. Não importa quão bom ou respeitável seja o homem de Deus, ele tem os seus dias maus. Jesus nunca ele teve um dia ruim. Você nunca vai ao céu e ele vai dizer, você veio a mim para pedir perdão pelo quê? Ele nunca fica irritado. Nunca! Nós pastores podemos nos irritar. Mas Jesus nunca. Você não fica feliz? Sempre amável, sempre paciente. Deus o Pai é assim. Amém? Assim. Esta maldição hereditária só pode ser sancionada se forem citados textos do Antigo Testamento e subitamente, mas certamente eles vão trazer você para a prisão. E crer nisso é o que traz a maldição da lei. Amém, igreja? Agora, tem outro assunto que quero compartilhar. E eu sei que muitas pessoas aqui na igreja são muito protegidas. Vocês escutam bons ensinamentos, mas você não sabe que existe muito ensinamento e muito vento de doutrina pelo mundo aí. Você não fica alegre que o céu vai estar cheio? E eu creio que muitas pessoas nos céus estarão chocados por estarem lá. Porque Deus é misericordioso. Agora, eu não estou afirmando que todos são automaticamente salvos. Que isso seja conhecido e seja registrado. Que Joseph Prince não acredita em salvação universal.
Todos precisam receber Jesus, mas a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E eu creio que você ora pelos seus amigos e Deus é fiel à sua oração. E você não vai saber a resposta até a eternidade. Olhe para o ladrão e veja como é simples. A salvação foi muito cara. Jesus sofreu e morreu por nós. Mas salvação, quando recebida, é fácil. Deus facilitou. Mas você diz: você vem com essa mensagem escorregadia da graça. Graças a Deus que é escorregadia para escorregar para o céu, amigo. Amém? Assim, é importante que não conheçamos somente na nossa cabeça, mas temos o espírito do novo concerto. Algo no espírito. E eu vou concluir dizendo que é uma coisa espiritual. No seu interior. Como lemos, não somos somente libertos da lei para servirmos de novidade de espírito. Você pode conhecer sobre a lei e a graça e dizer: pastor, eu conheço tudo sobre esse assunto, e ainda assim, seu espírito estiver no antigo concerto. O seu espírito é legalista. O seu espírito errado está no antigo pacto, apesar de você conhecer da lei e da graça. Eu conheço tudo sobre a lei e a graça, pastor Prenzo. Parece que você é batizado com limonada, com suco de limão ou algo assim. E você parece um fariseu, mas é um saduceu. Um farisaduceu. Você não pode rir na igreja, não pode se alegrar. Você é uma pessoa triste. Porque você tem um espírito do antigo pacto. Mas qual o espírito certo, pastor Prince? Vamos a Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos. Eu vou falar filiação daqui em diante, porque é o original no grego, huios, huiotes, que significa filiação. O espírito de huios, que é filho maduro. Repita. Filho maduro, isso. Agora, teknon em grego é criança, menino, jovem, diga menino. Lembre-se, a palavra menino no grego é teknon. No Novo Testamento, no grego. Aqui diz que você não recebeu o espírito de escravidão para ter medo, mas o espírito de huios, filiação. E você clama: Abba, Abba, Pai. E como você sabe se você tem um espírito legalista? Você é livre para chamar Deus de Abba. Nós não falamos Abba hoje, falamos papai. Amém? Porque qualquer coisa menos do que isso é chamado espírito de escravidão para temer. Eu muitas vezes perguntava por que novamente temer está lá. A palavra novamente se refere àquilo que eles tinham, o espírito que tinham sob a lei. Sob a lei eles tinham o espírito de escravidão para temer. O temor errado de Deus. O temor que diz: se eu não obedecer a Deus, ele vai me matar. Ou eu vou sofrer isso, ou vou sofrer maldição. É espírito da escravidão. Muitos crentes ainda têm esse espírito. Você não recebeu esse espírito, a Bíblia diz. É um espírito de escravidão. Amém? E você recebeu o espírito de liberdade, filiação, que você clama: Abba, Pai. Se você não pode chamar Deus de Pai, existe algum tipo de escravidão na sua vida. Mas se você pode com liberdade dizer Pai e sentir intimidade, quer dizer que você está em liberdade. Se você sentir uma distância de você e Deus e um espírito de temor da forma errada, isso quer dizer que você não pode receber livremente. Vocês me escutam? Agora, Abba, Pai, se você for a Israel, já disse antes, tinha um amigo judeu no primeiro culto aqui, e ele balançava a cabeça concordando, a forma como eles chamam as crianças pequenas, como eles chamam pai, eles dizem papai, papai, Abba, Abba. Abba é uma forma íntima de falar com o pai, papaizinho. Pai, é um sentimento familiar. Pai, íntimo. Assim, esse Criador dos céus e da terra, esse Elohim que abriu o mar vermelho, esse Jeová que encontrou Moisés na sarça ardente, esse El Shaddai que disse para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito, ele é o meu Pai. Jesus veio para revelar um nome. Jesus disse: eu vim revelar o teu nome. João 17, por favor. Eu revelei o teu nome. Qual o nome que Jesus veio revelar? Veja, não foi El Shaddai, eles já sabiam sobre ele. No Antigo Testamento, era Jeová, eles sabiam que era Jeová. Mas o nome que Jesus veio revelar foi
Pai. Amém? Como você chama Deus? Depende muito da intimidade que você tem para chamá-lo. Abba não é um termo que usamos quando crescemos aqui em Singapura, a não ser que você seja judeu. Qual o termo confortável? Se você é confortável com Deus Pai, fala assim. É Deus o Todo-Poderoso? É Deus El Shaddai? É Deus Elohim? É Deus Adonai? Sim, ele é todos esses nomes. Eu já ensinei sobre os nomes de Deus. E você pode cantar os nomes de Deus e dizer, El Shaddai, El Shaddai. Mas quando você fala com ele diretamente, você não o chama por esses nomes. Quando você está adorando juntamente com o povo, você pode dizer Adonai, Elohim, porque nós estamos adorando o nome do nosso Pai. E alguém quando diz, ele é o Deus Todo-Poderoso, você diz, esse é meu papai. Alguém diz Jeová, e você diz, esse é o meu papai. Deus quer que você mantenha um espírito de filiação e não deixe que ninguém roube você da filiação e o traga de volta para a escravidão. Para o tipo de temor errado. Veja bem, eu sou o pastor sênior, também sou um autor, ok? Do livro Destinados a Reinar, mas quando eu vou para casa, minha filha não vem para mim gritando, autor do livro Destinado a Reinar. Eu vou estranhar. É verdade que eu sou um autor? Sim. Mas seria estranho se ela me chamasse de Pastor Prince. Seria um espírito diferente. Errado. Eu diria, Jéssica, você está bem. Mas apesar de ser verdade, eu sou pastor e autor. Quando a Wendy, minha esposa, esteve aqui no culto anterior, ela não me chama Pastor Prince. Uou! Todo romantismo desaparece. Eu não posso beijar uma mulher que diz, vem aqui, pastor. Uou! Uou, uou, uou! Do nada eu vejo o rosto do pastor Henry na minha frente. Pastor Henry me chama pastor. Como eu posso ser romântico com alguém que me chama de pastor? Eu sou pastor. Alguns disseram sim. Eu sou Joseph Prince, pastor dessa igreja. Alguns pensaram que era o pastor Henry que era o pastor da igreja. Ele é um deles. Não, ela me chama... Eu não preciso dizer como ela me chama. É um segredo nosso, irmão. Mas ela me chama alguma coisa. Uou! Por que eu estou dizendo isso para você? Tudo é verdade, eu sou o pastor, mas é um espírito diferente, alguma coisa está errado. Quando a família chama a gente assim. É isso que acontece quando a gente vê crentes tentando impressionar Deus, dizendo, oh Deus Todo-Poderoso. Isso não impressiona Deus. É o espírito que não pode receber. Porque é o espírito do antigo pacto. O espírito que recebe diz Pai Celestial. Abba. Fala de intimidade. Amém? Porque eu vou dizer algo. A família tem privilégios que outros não têm. Algo estaria errado com a Jéssica se ela sentasse e dissesse assim, qualquer pessoa veria isso. E ela diria, pai, sim. Me passa o suco? Sim. Pai, sim. Passa o molho? Sim. Pai, sim. Me dá um pouco mais de arroz? Sim. Algo estaria errado, alguma coisa estaria drasticamente errado. Alguém está sendo abusado nessa família. Muito abusado. Chama a polícia, alguém foi abusado nessa casa. Não, não é assim. Quando Jéssica come, Jéssica come. Mamãe e papai falam come. E ela come, vai, come tudo que quiser. Certo? Por quê? Porque é a família. Tudo na mesa é dela. Ela sabe disso. Amém? Às vezes sua única oração é Pai. Mas é triste que muitas pessoas, porque em sua criação, seu pai foi abusivo, fisicamente ou emocionalmente, e quando elas falam pai, tudo que vem à mente delas é o pai terreno, e elas não entendem que Deus
Ele tem bondade maior do que os homens. Ele é um pai verdadeiro. Deixe Deus curar seu coração disso. Infelizmente, existem estatísticas que mostram, e as estatísticas são da América, eu creio, e dizem que a maior parte das pessoas na prisão, os estudos, na verdade, dizem que a maioria das pessoas na prisão, certo? Vem ou de famílias que não têm um pai, ou de famílias cujo pai era emocionalmente ausente. Não fisicamente, mas emocionalmente. E no final, muitos acabam no crime. Existe um espírito de orfandade que clama por amor. E alguém diz, mas isso é na prisão, é uma outra categoria, mas a verdade é que todos nós fazemos parte de famílias, a maior parte de nós, a maioria, vem de famílias cujos pais estão presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Você me escuta? Isso pode afetar sua saúde mental, sua emoção e até a sua saúde física. Quando você recebe o amor do Pai, você começa a melhorar. Portanto, antes de Jesus fazer qualquer milagre, a primeira coisa que o Pai disse para Jesus, tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Todo filho precisa ouvir isso. Todo filho. Amém? Assim, muitos de nós viemos de famílias com problemas, cujos pais não estavam presentes ali conosco. Vejam, pais, olhem para mim. Eu deveria ter pregado isso no Dia dos Pais, mas não fiz. Pais, o diabo não se importa quanto amor você tenha no seu coração, nos seus rins, nos seus pulmões, pelos seus filhos. Para ele não interessa quanto amor você tem, contanto que você não diga, não expresse. É disso que ele tem medo. Jesus recebeu a expressão verbal, tu és o meu filho amado. Filho, tu és o meu filho amado. E em ti tenho prazer. É importante que toda criança escute isso. E Jesus se tornou um sucesso. Amém? Assim, se o seu filho se comportar mal, o que você faz? Você chama? Isso é disciplina, porque você o ama. Diz, olha, você é um guerreiro poderoso, você é um grande conquistador, você é um homem de Deus. Por que você age como macaco? Amém? Você dá uma visão para ele. As pessoas podem olhar para a criação e podem ver a sabedoria da criação, podem ver que a Terra está no lugar exato. Se estivesse mais perto do Sol, estaria queimada, mais distante, estaria congelada. E ainda assim, podem ver a sabedoria da noite e do dia e como o nosso corpo funciona como um relógio e existe sabedoria em tudo no nosso corpo e funciona, nosso coração bate e não temos que apertar nenhum botão. Não, tudo funciona normalmente, existe uma sabedoria de Deus no nosso corpo e o corpo diz que é natural, que é a vontade de Deus que criou seu corpo, que você seja curado. Todas as vezes que você se corta, cura. Se não fosse a vontade de Deus curar você, você sangraria e morreria. Até o seu próprio corpo refuta a sua teologia ruim. Quando você diz, a cura não é o plano de Deus, até o seu corpo refuta isso. E Deus criou o seu corpo. Amém, igreja? E vamos concluir essa palavra importante. Existem em muitos lugares, eu cresci crendo no ensinamento que até que você chegue a um lugar de desenvolvimento emocional, quando de bebê na fé, você se torna um crente maduro, até aí você não pode receber de Deus. Você não pode receber cura enquanto você for bebê. O que eles fazem? Eles usam o versículo, eu vou mostrar agora, e vamos concluir com isso. Eles usam o versículo para dizer para você que enquanto você é menino, você não pode receber. Na verdade, eles citam errado o texto. O texto está falando de crianças sob a lei, se refere ao povo judeu. Quando o povo de Deus estava sob a lei no Antigo Testamento, eles eram chamados crianças, meninos, no grego teknon. Mas Jesus veio para morrer por eles e dar-lhes filiação. No momento que eles são salvos, eles são filhos, e filhos herdam. Certo? Mas ao invés disso,
mas eles perdem a visão de tudo que diz respeito ao povo judeu e eles dizem que até que você seja maduro, não pode receber. Baseado em Gálatas capítulo 4, verso 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Não é verdade, quando você é um multimilionário, certo? E você tem uma Lamborghini na sua garagem, mas o seu filho tem 4 anos de idade, ele não vai dirigir o carro. O fato é que se você precisar comprar alguma coisa, você pode pedir ao seu motorista para buscar e dirigir o carro. Ele pode dirigir, mas ele não é seu filho. Mas o seu filho, enquanto for criança, não vai gozar do que você tem. Você entende? Amém? A questão é que enquanto você é criança, você não pode usufruir. Sua vida não é diferente da vida de um servo. Ok? Algumas pessoas pegam esse versículo e dizem, veja, você tem que crescer espiritualmente. Não está falando de crescer espiritualmente. Leia o contexto. Ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim a Bíblia diz, aqui fala da lei. A lei é uma guardiã, uma administradora aqui. Assim também nós, quando menores, aqui fala de teknon. Estava falando do povo judeu. Quando estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Na verdade, aqui diz que os elementos do mundo são a lei. Mais adiante, ele chama a lei fraca e princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Por quê? Para redimir aqueles que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de ruiós, filhos maduros. Em outras palavras, quando você estava sob a lei, os judeus, eles eram teknon, meninos, não podiam herdar. Apesar de serem filhos, eles eram crianças. Mas Jesus veio para redimi-los da lei e dar-lhes filiação. Todos vocês que querem Cristo, vocês são filhos. Vocês são filhos, e porque são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai! Amém. Assim esse Espírito é tão importante. Eu posso dizer, da forma como vocês falam com Deus, se você pode ou não receber de Deus. Quando você é muito técnico, você é muito bombástico na sua terminologia, quando você se dirige a Deus, se é assim que você fala com Deus em particular, você não vai receber muito de Deus. Você não pode receber novo concerto e bênçãos com o espírito do antigo concerto. Não vai funcionar. É novo vinho em odres velhos. Portanto, esse é um teste. Quando você diz, Pai, você se torna íntimo. Aleluia. Deus Pai. Alguns só dizem Deus Pai. Eu encorajo vocês a, quando estão trabalhando, tirem tempo para adorar o Pai. Quando se sentir estressado por causa do peso do dia e do trabalho, vá para um lugar e diga, Abba Pai, Deus Pai, Deus Pai. Isso é uma oração. Você vai se sentir que não está sozinho, seus amigos vão estar falando dos problemas que existem no trabalho e toda a confusão, e você vai dizer, Abba, Pai, Pai. Isso é proteção no nome. Não somente Jesus revelou o nome, ele falou com seu Pai e nos deu alguns segredos. Nós escutamos a sua oração com o Pai. João 17, ele diz, eu revelei o teu nome. João 17. João 17. Vamos descer. Vamos descer. Versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome. Que nome ele manifestou, Pai? Protege. Protege pelo nome Pai. Quando você diz Pai, você está sob proteção. Enquanto você mantém o espírito do novo concerto, você está protegido. Vamos descer um pouquinho mais? Enquanto estava com eles, eu os protegi no nome. Todas as vezes que Jesus dizia, o Pai que está nos céus, ele estava os protegendo, dando um sentido de família, um espírito de liberdade e de filiação.
Por exemplo, quando ele disse, Mateus 7,11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas. Diga boas coisas. O Pai que está nos céus dará boas coisas. O Pai que está no céu dará boas coisas. Boas coisas. Boas. Coisas. Coisas que são boas. Pai do céu dará boas coisas. Se vocês serem maus, saberem dar boas coisas, algumas pessoas, sob o espírito da escravidão, sob o espírito do legalismo, dizem, bem, o que é bom para Deus pode não ser bom para o homem. O branco é branco, o preto é preto. Aqui, eles querem nos confundir. Eles dizem, Jesus disse que o Pai de vocês vai dar boas coisas, mas as coisas boas deles podem não ser tão boas. Isso é confusão. Quer dizer, então, que aqueles que são maus podem dar boas dádivas, os dons espirituais. Não, ele está falando que homens maus sabem dar boas dádivas. Ele vem contra o ensinamento dessa confusão espiritual. Se o seu filho pedir pão, você vai dar pedra e dizer para ele, você não sabe, você não quer pão, você quer pedra. Pedra é bom, pedra é bom. Uma criança está pedindo pão. Jesus está falando de boas coisas. Se um filho pede peixe, você vai dar uma serpente? Não, não. Peixe é o que você pensa que quer. Eu sei o que você quer. Você quer serpente. Essa é uma demonstração clara que Jesus tinha senso de humor. Quando ele disse à multidão, eles devem ter sorrido. Jesus disse, eu estou tentando dizer que esses religiosos tentam fazer o branco ser preto e o preto ser branco, e as pessoas não se aproximam de Deus como um Deus bom. O bom Pai que está nos céus. E se o seu filho pede pão, o Pai vai dar pedra. As pessoas até sorriram, como você viu. O que faz você pensar que ele falou, se o seu filho pede por pão, você vai dar uma pedra? Ele não estava emburrado. Ele foi ungido com óleo da alegria. Mais do que aos seus companheiros, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Portanto, guarde isso como um presente do Pai. Quanto mais o Pai de vocês, quanto mais o Pai de vocês. Se você é irritável, se você é temperamental, e ainda assim você dá boas dádivas para os seus filhos, quanto mais o Pai. Alguns de vocês preferiam estar no hospital no lugar do filho de vocês. Alguns prefeririam ser cortados do que o filho ser machucado. Amém? E ferido. Amém? E você não é perfeito. Quanto mais o Pai nos céus daria boas dádivas. No final do culto eu quero orar para que o Pai nos dê uma boa coisa. E a nos proteger da gripe asiática. Quando alguém vier a você e disser, quem você pensa que você é? Não importa isso. Você não tem tempo para escutar quem eu penso que eu sou. Eu posso dizer quem eu penso que eu sou. Quem você pensa que eu sou não é importante. O importante é quem Deus pensa que eu sou. Isso é mais importante. Mas você não quer ouvir quem eu penso que eu sou. Você não quer ouvir porque é muito grande. Seria um Novo Testamento inteiro, amém? Amém? Se alguém vem a você, saiba disso. Se eles não têm pai, eles têm raiva. Você não é sem pai. Portanto, você pode perdoar, você pode ser generoso, porque você não é um órfão. Você tem um pai, amém? Assim, eu peço a Deus uma coisa boa, que Deus nos proteja. Uma outra boa coisa, a Bíblia diz boas coisas. Vamos pedir que Deus nos prospere durante este tempo. Vamos pedir isso, amém? Não importa quanto você tenha sofrido durante esse tempo de problemas financeiros, vamos pedir uma dádiva. O presente que eu quero, Senhor, é que eu prospere na minha companhia, que eu seja aquele que tenha os bons salários. Quando a bênção vier, não esqueça da sua família, porque você tem um Pai no céu que disse isso, que é seu prazer dar a você o reino completo. Jesus disse que é o bom prazer do Pai. Aleluia! Deus gosta de abençoar você. Amém, igreja? Você se lembra daquela época, quando orar era difícil? Você olhava para o relógio, você queria orar por 1 hora, eu vou orar por 1 hora, e você olhava para o relógio e só tinha passado 5 minutos.
Não é isso que o Pai quer. O Pai quer que você venha à sua presença. Então, somente se delicie. Isso é oração. Amar ser amado. Quando você se ajoelha, é Pai, na privacidade do seu quarto, do seu carro, você fecha os seus olhos e você diz, Pai, não precisa ser uma oração complicada. Jesus diz, não pense que serão ouvidos por falarem muito. Deus sabe o que vocês precisam. Simplesmente experimente seu amor. Volte ao sentimento que você está seguro. Você é família. Você está cuidado. Amém? Vamos fazer isso? Amém? Todas as cabeças baixas, olhos fechados nesse lugar. E aqueles que nos assistem pela TV. Se você está aqui, você nunca fez de Jesus o Filho do Pai, enviado para morrer por seus pecados, para que Jesus se tornasse o culpado por todos os seus erros, por toda a sua impiedade. E na cruz, Jesus levou seus pecados. Na cruz, Jesus levou as suas enfermidades e a sua maldição na cruz. E Jesus colocou tudo para longe. Se você crê em Jesus, o mesmo Deus que levantou Jesus entre os mortos como proclamação que seus pecados estavam perdoados, esse mesmo Deus enviou o seu Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. O Espírito Santo, o Espírito da filiação, a sua vida, e você pode clamar, Abba Pai. Aonde você estiver agora, diga, Pastor Prince, ore por mim. Eu quero Jesus na minha vida. Aqui e aonde você estiver, ore agora comigo, diga em voz alta, Pai Celestial, que Deus bom tu és. Saber da tua bondade já é uma dádiva da tua bondade. Obrigado, Senhor, por me amar. Pai, o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por todos os meus pecados. O seu sangue foi derramado, me limpando de todo o pecado. O Senhor levantou dentre os mortos como um testemunho de que todos os meus pecados foram perdoados. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai. Sou totalmente perdoado, grandemente abençoado, altamente favorecido. Obrigado por me amar profundamente, completamente. O Senhor, meu Pai, nunca mais, jamais serei órfão, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, glória a Deus. Vocês foram abençoados? Amém. Obrigado por terem vindo e nós vamos pedir a Deus agora, o Pai Celestial, que nos dê boas coisas, amém? Deus se agrada. Quando você pede ao Pai por boas coisas, lembre-se disso. Não permita que ninguém faça você se sentir culpado por pedir. Tem os que dizem que os crentes, tudo que fazem é pedir, 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 pedir a Deus. Qual o problema? Qual o problema deles? Se você não receber do Pai Celestial, você vai querer receber muitas vezes de forma pecaminosa. Não é melhor pedir? Amém? Se o seu casamento não está onde você queria que estivesse, peça ao Pai. Se o seu marido não vê a sabedoria do seu argumento, peça ao Pai para falar com o seu marido. Amém? Tudo que você precisa, pare de brigar, tentando fazer as coisas acontecerem por sua própria conta. É melhor que você peça ao Pai. Existe uma forma mais fácil, peça ao Pai. Amém? E se ele tardar em responder, espere. A resposta vem no tempo perfeito dele. Levante sua mão nesse lugar e aqueles que estão também nos assistindo, diga, Pai Celestial, mas antes de fazermos essa oração, eu quero ter a permissão de vocês. Porque eu quero a permissão de vocês. Eu vou orar para Deus destruir toda dúvida teológica, toda convicção errada, que veio através de ensinamentos errados que você ouviu no passado, em outros lugares na sua vida. Quero pedir sua permissão, antes de pedir ao Pai, que destrua toda a crença errada, que erradique do seu coração toda dúvida teológica, que está impedindo você de receber. Tudo bem? Vamos fazer isso?
porque Deus mesmo quer que você dê consentimento. Levante sua mão nesse lugar e diga: Pai Celestial, em nome de Jesus, obrigado por seu amor para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é melhor do que os nossos pais terrenos podem ser. E existem muitos bons pais aqui, Senhor, ouvindo a minha voz, e quão melhor o Senhor é como Pai Celestial, grande em bondade. Pai Celestial, Jesus disse, o nosso Senhor Jesus disse, e quem sabe melhor do que Jesus, que o Senhor dá boas dádivas àqueles que te pedem. Portanto, agora, Senhor, todos aqui ouvindo a minha voz concordam. Nós estamos pedindo por boas coisas, que toda dúvida teológica, crença errada, que aprendemos, que está no nosso coração, de uma forma ou de outra, se isso está no nosso coração, nós queremos que isso erradique, que o Senhor tire rapidamente, para que possamos receber rapidamente. Remove do nosso coração, remove da nossa memória, Senhor, remove, Senhor, da nossa consciência, nos mostra onde cremos errado e tira do nosso coração, para que não exista dúvida, nenhuma dúvida no nosso coração. Obrigado, Pai. Pai, nós te pedimos por mais uma coisa boa. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos preserve, diga amém, durante esta semana e do vírus da gripe asiática. Com uma boa coisa, Pai, que vem de Ti, nos protege, como Jesus diz, que Ele nos guardou através do Teu nome. Abba, Pai. Abba, Pai. Protege-nos de toda enfermidade, de toda a doença. Porque o Senhor nos ama, pelo que Jesus fez. E durante este tempo de crise financeira, que o teu povo prospere, como Isaac semeou em tempo de fome e colheu 100%. José prosperou durante a fome. Pai Celestial, pedimos uma boa coisa do Senhor. Que o Senhor nos dê prosperidade no meio da fome. Nos conceda, Senhor, que possamos brilhar com a Tua bondade, brilhar com a Tua glória. Que outras pessoas vejam e queiram Deus como Pai e queiram conhecer Jesus. Nos abençoa de forma tal que o Senhor provoque as pessoas a se sentarem e notarem a Tua bondade na nossa vida, Pai. Portanto, Pai, nós pedimos que o Senhor faça com que triunfemos e prosperemos, abre portas para nós. Em nome de Jesus, fecha as portas erradas e nos coloca no lugar certo na hora certa. Ó Senhor, nessa semana que vem. E obrigado, Pai, por tudo que ouvimos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. A Tua palavra é mais preciosa do que tudo. A Tua palavra é mais preciosa do que o ouro e da semente mais preciosa que o homem usa para alimento. A Tua palavra é mais preciosa do que qualquer semente. A Tua palavra é a semente incorruptível da vida. Obrigado, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que a nossa semente germine e produza 30, 40, 60 e 100% em cada vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe.